É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Paulo Ramires, que é cientista político da SPM e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Paulo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores também. Bom, vamos começar falando da posição do presidente Lula, né? Há pouco eu citava no comentário que ele não tem dado tanta importância para as reações do mercado financeiro, tem conversado mesmo muito com a base de apoio dele, então são críticas à política de juros, isso tem uma aderência muito grande. Nós tivemos aí os sindicatos fazendo manifestação na Paulista, por exemplo, contra a estabilidade agora dos juros, sendo que o mercado já tem esse consenso que deve ser mantida a taxa básica amanhã. E ele aumentou o tom, então ele se mostra incomodado com as cobranças em relação a ajuste fiscal, corte de gastos, teve interferência na Petrobras. Como é que você avalia o Lula deste terceiro mandato? Bom, é um Lula que vive em cima do muro, de fato, né? Porque as condições econômicas brasileiras não são as melhores possíveis. A gente teve um resultado terrível, né, em relação às enchentes, né, que prejudicou enfim, a produção econômica no Rio Grande do Sul. Além disso, né, a gente tem também questões externas, né, a questão dos juros nos Estados Unidos, enfim, a guerra da Ucrânia também, enfim. Então isso não deixa a economia mundial, enfim, em boa situação. Isso tem um reflexo no governo brasileiro. E o que o Lula quer é reduzir os juros para potencializar o consumo, né, como foram seus 2 primeiros mandatos. E conseguir mais popularidade através dessa política, ou a repetição dessa política que fez no início desse século, né, boa parte da população conseguir alcançar níveis de consumo jamais vistos no Brasil, principalmente entre os mais pobres. Só que a situação hoje no Brasil é outra, né? Primeiro que o teto de gastos, né, aperta de fato a possibilidade do governo gastar mais. Mesmo com a flexibilização do arcabouço. Né? Exatamente, né? O Haddad tem tentado negociar bastante com o Congresso, mas é insuficiente, né? Porque, de fato, há muitas dívidas do governo, há dívidas dos municípios, dos estados também. Então, dentro dessa balança, né, o governo federal ele se vê com baixa capacidade de fazer investimentos para gerar mais empregos, com obras públicas e tudo mais, né? Então, a economia não vai bem e dificilmente irá melhorar, apesar de que a solução vista pelo Lula é aumentar os gastos, né? E a gente tem um Congresso, uma base no Congresso que é conservadora, com uma visão liberal do ponto de vista econômico, né? E que segue a cartilha, inclusive deixada pelo Bolsonaro com a presidência do Banco Central. Isso dificulta a articulação do Lula profundamente, né? E boa parte dos meios de comunicação são a favor ainda dessa cartilha de que o governo precisa segurar os gastos, produzir melhores economias, né? E não gastar à torta direita, que é o que o Lula deseja fazer. Mas isso tem um gasto, né? Aliás, tem um custo, né? Ao mesmo tempo que isso promove um crescimento relativamente imediato, mas a conta chega depois no futuro, né? A gente já viu isso com a Dilma, né? Exatamente, vai exagerando no gasto, se chega numa situação de descontrole, perda de credibilidade, tem essa reação no mercado financeiro, o dólar mais alto gera mais inflação, a inflação mais alta não deixa o Banco Central cortar os juros, esse é um ponto. Agora tem também a questão da pauta de costumes, está avançando muito mais agora no Congresso. Teve uma mudança de composição, 5 ex-ministros de Bolsonaro estão no Senado, 100 deputados do PL, então tem uma formação mais conservadora, mas tem passado muita coisa e que a gente percebe que o governo não consegue barrar, não consegue agir contra, não consegue se mobilizar. Teve a PL das praias, PL do aborto, agora se discute a proposta de liberar o trabalho acima de 14 anos, que vai contra recomendações internacionais, a proteção do menor, criminalização do uso de drogas, invasores de propriedades rurais não podem ter acesso a benefícios. Então são pautas contrárias ao que o governo pretende e ele não consegue se articular. Lula não consegue chegar. Só quando tem uma crise efetiva que ele vai lá e se aproxima de Lira, né? Exatamente. E mês passado nós vimos 2 situações que foram abrindo a porta do inferno, né? Das PLs tidas como urgentes, né? Mas que não trazem de fato nenhum benefício econômico imediato, né? Ao contrário, retrocesso, né? Retrocessos sociais, políticos, mentais, eu diria também, né? Primeiro, a questão da enchente no Rio Grande do Sul, que promoveu uma série de fake news, principalmente da ala mais conservadora, né? Enfim.
E o governo reagiu muito bem, né? Diga-se de passagem, né? Conseguiu ganhar mais visibilidade nos meios de comunicação, fazendo a crítica aos produtores de fake news, né? Que ganham muito dinheiro, inclusive, com seus seguidores e compartilhamentos. E busca o espaço político. Exatamente. E outro fator, né, que desgastou o Lula e abriu essa boiada, né? Como diria o Ricardo Salles, né? Para esses projetos péssimos, foi a questão da saidinha, né? Da PL da saidinha, e que se saiu bem sucedida, né, por parte dos conservadores, né, e boa parte da opinião pública totalmente contrária a essa ideia de que os presos poderiam sair em alguma situação ou outra. E a partir desse instante, né, começou uma maior disputa entre governo e oposição. E aí nós vimos, né, a oposição muito estimulada por esse certo apoio, né, que a sociedade demonstrou, né, principalmente com a PL da saidinha, com a questão da privatização das praias, e o resultado saiu totalmente contrário, né? A gente viu a mídia, as redes sociais se movendo contra esse projeto. Depois a questão também agora envolvendo a chamada PL do estupro, né? Também o tiro saiu pela culatra. E, curiosamente, enfraquecendo a figura do Arthur Lira, né? Que é hoje a figura mais forte, né, da política brasileira, articulando dentro do Congresso todos os partidos praticamente para garantir o apoio a ele, né? E uma eventual eleição de um sucessor, né, na presidência da Câmara no final do ano. Mas, em linhas gerais, o que aconteceu? Arthur Lira se desgastou muito, né? Porque ele não esperava essa reação da sociedade, né? Porque não foi uma crítica só da esquerda, né? Até mesmo movimentos religiosos fizeram essa crítica, né? Inclusive com revisão de alguns parlamentares da posição que tinham assumido. Pois é, né? Porque não faz sentido você penalizar a mulher que faz o aborto, né, com uma pena maior do que o estuprador, né? Desconsiderando o fato de que meninas muito jovens são estupradas dentro de casa por familiares, têm medo de denunciar, né? Então isso é um processo de culpabilização da própria vítima. Então o tiro sai pela culatra, né? A gente viu várias manifestações no último final de semana, Brasil afora, contra o Arthur Lira, né? Ressurgiu também na mídia e nas redes sociais denúncias de agressão, né, de ex-companheira, alguma coisa assim, do Arthur Lira, né, por violência doméstica. Então, foi uma catástrofe o resultado para o Arthur Lira, né? Agora, a gente percebe que a política brasileira ela sempre teve esse tipo de problema, mas a gente vê aí um jogo de forças por interesses e ideologias muito distintas. Então, tem uma base conservadora que tenta levar adiante essa pauta de costumes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, em alguma medida, tentando avançar também para agradar a base, e aí entra a base da bala, a base evangélica, a base ruralista, no caso do PL do aborto, pegou também os católicos mais extremos, não são apenas os evangélicos. Então, tem esse interesse na sucessão das duas casas e o governo lá no meio termo, como você disse, sem saber exatamente como lidar com tudo isso, né? O governo do Lula fica numa posição de saia justa porque também temos eleições municipais, né? E por que veio essa avalanche, né, de projetos conservadores? Exatamente para agradar, enfim, certos segmentos religiosos, conseguir a eleição de muitos deputados que serão candidatos a prefeitos, né, nas suas regiões, cidades, e também aumentar a bancada conservadora dentro das câmaras, né, em cada município. Então, existe um projeto muito claro ali da direita conservadora, ou mais conservadora brasileira, né, que é exatamente atrair esse público conservador, que é a favor, aliás, contra o aborto e tudo mais. E essas pautas, né, de fato, trazem muitos votos, né, mesmo porque muitos evangélicos, eles são guiados por seus pastores, inclusive nas decisões políticas. Um estudo da USP, ali, né, o pessoal da Sociologia, em 2019, mostrou que não se pode dizer que os evangélicos façam uma lavagem cerebral em relação aos fiéis. No entanto, entre todos os segmentos religiosos, os evangélicos são os que mais convencem, né, os pastores evangélicos são os que mais convencem os fiéis a votar em determinado candidato. Algo em torno de 25%, 30%, dependendo do segmento. É muito mais do que outras religiões, que não passam de 1%, 2%, 3%, né? Então, tem uma força. Vale lembrar que nós estamos num Estado laico e todos esses exemplos mostram que a sociedade tem que estar muito atenta e cobrar do Congresso outras posições, inclusive participar, né? Você pode
entrar lá no site da Câmara, fica a dica e você se manifesta a respeito de projetos em tramitação. Eu agradeço muito a participação do Paulo Ramires, que é cientista político da SPM e também da FESP-SP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Paulo Ramires, obrigado, uma boa noite. Eu agradeço o convite, até a próxima. Com você.